Olá, amigos, cumprimento a todos. Vamos ao estudo da lição número 12, a parte de quarta-feira, falando sobre a marca da besta. Deus nos tem dado muitos sinais falando sobre o que vai acontecer no futuro. Quando a igreja e o Estado vão se unir e vão, assim, pela força do dragão, impor leis que, assim, restringam, assim, as atividades daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Será um momento realmente muito duro para aqueles que, assim, hoje guardam os mandamentos do Senhor e observam o sábado como o dia de descanso. Nós temos que entender que aquilo que Deus revelou como profecia, Ele cumprirá. Tudo se cumpriu. E, logicamente, essa profecia do final dos tempos não vai deixar de se cumprir. O livro do Apocalipse, João, ele é bem claro quando ele diz que a besta, o falso profeta e, assim, o dragão vão impor uma espécie de adoração, de maneira que aqueles que não adorarem, não estiverem, assim, unidos com essa situação, vão, logicamente, ter que se colocar numa situação de decisão, escolha. Ou aceitam a marca da besta, ou aceitam aquilo que Deus está colocando. Nós temos que pensar uma coisa, temos que ser perseverantes até o final. Não podemos deixar a perseverança do lado, porque é isso que vai, logicamente, nortear a nossa vida no meio de uma perseguição. Inclusive no sertão australiano, um pai estava brincando com seu filho e de repente ele foi até a caminhonete e quando retornou, onde está o menino? O menino de 8 anos havia desaparecido. Foi um desespero muito grande. Ele foi até a casa dele, retornou, o menino não estava, e ele então acionou as autoridades. Foi uma busca frenética das 2 da tarde até 11 da noite, quando as buscas foram assim suspensas para iniciar no dia seguinte. Mas aquele pai não desistiu. Aquele pai continuou a busca de uma forma assim intensa. Pela madrugada, 3 da manhã, o pai encontrou o menino dormindo em uma gruta. O sono, o cansaço, a fadiga, tudo aquilo não significou nada diante da alegria de ter encontrado o filho. A perseverança é algo que os cristãos, aqueles que servem a Deus, os que guardam o mandamento, vão necessitar da perseverança. Por isso, João diz que aqui está a perseverança dos santos. Uma coisa que vai ser assim muito necessária no final dos tempos. A pergunta de número 4 diz o seguinte, segundo o profeta João, onde a marca da besta será colocada e que diferença existirá entre os filhos de Deus e aqueles que receberão a marca da besta? Apocalipse 14, verso 9 diz assim, e seguiu outro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e receber o sinal da besta na testa ou na mão, esse tal receberá os castigos de Deus. No verso 12, 14, verso 12, diz o seguinte, aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, qual é a diferença entre onde será colocada a marca da besta e que diferença existe entre os adoradores da besta, os que recebem a marca e os filhos de Deus? Resposta, a marca da besta será colocada na testa ou na mão direita. A diferença, os que guardam, os que serão salvos, guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que não guardam os mandamentos de Deus, eles recebem o domingo como dia de adoração. Quem receber a marca da besta, aceitou o domingo, ou aceitará o domingo como dia de veneração e adoração a Deus. Mas, na verdade, não é a Deus que estarão adorando, porque a mudança será muito clara. O dia de adoração a Deus é o sábado, porque é o memorial da criação. No sábado, nós entendemos que ali nós observamos que Deus é o Criador, devotamos a Ele todas as nossas louvores, nossas ações de graça, e por isso Ele deve ser adorado no dia de sábado. Quando se muda o sábado para o domingo, nós estamos então impondo diante de nós uma situação que Deus não aprovou. Por isso, decretos governamentais vão, logicamente, tirar a restrição ou criar restrição para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Ellen White diz que aqueles que não aprovarem o descanso dominical serão vistos como transgressores dos decretos. E a essas pessoas serão impostas pesadas penas, inclusive chegando até um decreto de morte. Por isso, as pessoas que adoram a Deus de verdade guardarão os seus mandamentos. Ellen White, no livro Eventos Finais, na página 125, ela escreveu o seguinte, por muitos anos nós temos esperado que seja promulgada uma lei em nosso país falando sobre o descanso no domingo. E agora, que esse momento está precisamente diante de nós, nós nos perguntamos, o que o nosso povo pretende fazer nesse sentido?
E ela responde: devemos buscar especialmente a Deus, assim, pedindo a Ele que Ele nos dê o seu poder e nos dê a sua proteção. Aí está. Então, já Ellen White, no tempo dela, 1900, ela já dizia, já escreveu isso. Está diante de nós um decreto que está muito breve de ser assim aprovado. As situações mundiais, elas mudam de repente. De uma hora para outra, situações, crises acontecem, o mundo se mobiliza e, logicamente, que as situações são assim encaradas como situações emergenciais. Se decretos forem assinados para que a paz mundial seja então estabelecida, colocada, e houver um grupo que está destoando dessa situação, nós vemos hoje qualquer situação em um país, quando existe um grupo que assim não se junta com a maioria, é colocado como assim uma situação que deve ser controlada. E o controle geralmente vem pela força. Por isso, nós não podemos esperar nenhum tipo de diplomacia com respeito à situação do decreto dominical e com respeito àqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Por isso, nós temos que pensar o seguinte: o que somos nós hoje? Como disse um grande escritor, nós somos escravos de Cristo. Então, a palavra cristão significa escravo de Cristo, como Cesário significa escravo de César. Por isso, nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor, para que Ele possa, então, nos ajudar a encontrar, a seguir o caminho que Ele nos colocou como sendo o caminho certo. Por isso, nós temos que ter a marca de Deus em nossa vida, ter, assim, o sinal de Deus. Ezequiel 20, verso 20, e também lhe dei os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e eles, entre mim e o meu povo. Uma vez uma Kombi estava indo numa fazenda e no meio do caminho uma vaca acabou assim desembestada, passou no meio, na frente da perua de Kombi, e a perua bateu na vaca e ela acabou morrendo. E agora? Ninguém se feriu, mas a vaca havia morrido. E as pessoas perguntaram: e agora? Como vamos fazer? Essa vaca é de alguém? Uma pessoa disse: ele deve ter uma marca no couro dela. Vamos ver de que fazenda é essa vaca. Quando for examinar, a vaca tinha mais de 20 marcas feitas a ferro. E agora? Como saber quem era o dono atual? Nós não somos animais, mas nós temos que ter um selo, uma marca em nossa vida. E esse selo, essa marca, é na nossa mente. Como a marca da besta será colocada na mão direita ou na testa, esses dois lugares simbolizam, logicamente, lugares especiais. Na testa, lugar de decisão, lugar de que a pessoa faz escolha, é a mente. Na mão, lugar de operosidade, de atividade. Então, quando João diz assim, a marca da besta será colocada na mão direita, significa que a pessoa vai estar em atividade. A pessoa não vai parar. Na testa, a pessoa aceitou. A pessoa adotou aquilo como credo para a sua vida. Por isso é importante nós termos o selo de Deus. Nós conseguimos o selo de Deus à medida que nós fazemos a adoração ao Senhor todos os sábados. Estamos então nos preparando para o grande selamento, que João disse que o anjo saiu e disse: vou destruir tudo. Então outro anjo disse: não faça isso ainda até que eu sele na testa os filhos do Deus vivo. Então esse selo na testa significa a aceitação, a unção de Deus sobre a vida das pessoas que já guardam o sábado como dia de adoração. Nós sabemos que o futuro não é revelado aos seres humanos, mas o futuro profético nos mostra o que vai acontecer. Temos apenas que esperar em Deus, colocar nossa confiança nele e crer que ele vai, assim, estabelecer uma vitória para aqueles que o servem, para aqueles que guardam seus mandamentos. Deus nos abençoe. Que possamos ficar livres dessa marca, que a nossa marca seja o selo do Deus vivo. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nós não queremos, Senhor, que a marca da besta seja colocada nem em nossa mão e nem em nossa testa. Por isso, estamos nos preparando cada dia, cada sábado, cada semana, te adorando e aceitando o Senhor como Criador. Nos dê uma quarta-feira feliz, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe você grandemente. Obrigado pela assistência nesse dia.